pessoal, estamos aqui para mais um vlog de leitura lendo como a Rory Gilmore. Eu estou muito animada para esse vlog porque eu estarei lendo um livro icônico do horror, que é o Carrie, de Stephen King. Eu comprei esse livro na Semana do Consumidor esse ano e desde então eu tava guardando ele para fazer um vlog lendo como a Rory. E eu acho que esse vai ser o momento ideal para fazer esse vlog, porque assim como a Rory, eu já comecei as minhas aulas, porque se você assistiu Gilmore Girls, você sabe que ela tinha muito essa questão dos estudos, da leitura e também, é claro, do café. E eu já estou com esse copão de café aqui, o meu livro, e eu estarei lendo esse livro. Esse vlog vai ser um vlog também para me atualizar um pouquinho vocês sobre a minha vida. Como vocês podem ver, eu estou na minha casa. O último vlog do canal eu estava indo para São Paulo, e aí eu já voltei aqui para casa pro final de semana, né? Hoje é um sábado, e aí eu vou contar um pouquinho para vocês ao longo do vlog, não agora na introdução, mas como tá sendo, né, a minha adaptação em São Paulo, na USP, experiências. Eu também tenho um unboxing, vou pegar os livros pra mostrar pra vocês. Aqui, como eu estou ficando em São Paulo, né, a Companhia das Letras continua me mandando os livros aqui pra casa. Eu sei que eu posso mudar, mas no momento eu prefiro que mande aqui pra casa, porque nem tudo eu vou levar pra lá, né, mas tem coisa aqui que eu já estou pensando em levar pra São Paulo porque eu quero ler logo. Mas eu tô muito animada pra ler um específico que eu vou comentar com vocês depois. E aí eu vou fazer esse unboxing depois também no vlog. Esse é um livro bem curtinho, então o meu objetivo é tentar terminar ele entre hoje e amanhã. O Stephen King pra mim é uma coisa meio hit or miss, que é tipo assim, ou eu amo as coisas dele, ou eu não curto porque algum problema que eu achei, ou ele é muito prolixo, alguma coisa assim que eu não curto. Tem, por exemplo, O Iluminado, Quatro Estações, até mesmo It, são livros que eu adoro do autor. E aí a gente tem tipo Misery, que eu não curto tanto, tem o Christine, que eu abandonei, então eu tô esperando curtir esse livro. Eu quero rever o filme dos anos 70. Eu não sei se eu vou comentar aqui, mas me sigam no Letterboxd, porque com certeza que se eu rever eu vou comentar por lá. Mas é isso, já enrolando na introdução como sempre. Eu não sei o que eu vou fazer exatamente agora. Gente, lançou a segunda temporada de Bridgerton, né? Já vou comentar aqui. E a primeira, eu abandonei a temporada na metade porque não me pegou, sabe? Eu achei interessante, mas eu não curti tanto. Agora essa segunda, eu tô no segundo episódio, estreou ontem, eu acho, e eu tô, tipo assim, achando interessante. Então, assim, eu vou tentar não ver mais muitos episódios hoje, porque eu quero gravar esse vlog. Mas talvez apareça em algum momento eu comentando sobre Bridgerton. Então é isso, tô muito animada pra esses vlogs, espero que vocês gostem, e até daqui a pouco. Eu não sei qual será a próxima sessão desse vlog, se vai ser eu começando livro, unboxing, mas vocês vão descobrir aí. Bom, gente, momento de abrir os livros que eu recebi novos. Vamos lá, estou muito animada. Essa caixa aqui eu sei que veio 4 livros. E enquanto eu abro, eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o que anda acontecendo na minha vida, né? No último vlog eu estava indo para São Paulo e eu já estou lá em São Paulo. Minhas aulas voltaram essa semana que passou, né? E assim, tá sendo muito bom em muitos sentidos, porque ter aula presencial é outra coisa, sabe? A experiência da sala de aula, eu sinto que eu já aprendi muito mais em aulas introdutórias dessa semana do que eu tava aprendendo na pandemia, porque eu sou uma pessoa, assim, muito que tem dificuldade de ter foco de atenção. Eu não sei se eu tenho alguma questão, tipo, de foco de atenção mesmo, né, alguma questão psicológica, mas eu tenho muita dificuldade, tanto que na sala de aula eu fico lá com a caneta escrevendo nos cadernos, tudo. Só que quando era na pandemia, o que acontecia? Eu ficava mexendo no computador e aí eu perdi a parte do aprendizado, né? A realidade de muita gente, acredita. Então eu já estou muito feliz com as aulas e com a aula presencial e também finalmente ver as pessoas da minha sala, que eu fiquei próxima durante a pandemia, mas é totalmente diferente, né, a dinâmica presencialmente, então eu tô muito feliz também com isso. E então tá sendo muito bom nesses sentidos, mas ao mesmo tempo, eu vou abrir o outro enquanto eu falo, mas ao mesmo tempo tem muita dificuldade, como eu falei no meu vlog de mudança, principalmente em sair de casa, sabe? Eu me sinto muito bem na minha casa, eu sou muito próxima da minha família, então estar em uma cidade totalmente diferente é bem complicado. Mas também tem muitos lados positivos. Eu já fui no cinema do Petra Belas Artes enquanto eu estava lá em São Paulo, e tem muitos pontos, né, gente? Eu fiquei só uma semana. Gente, eu estava gravando e a minha câmera ficou com o cartão cheio, parou de gravar, mas eu só abri um livro até agora pra pegar pra mostrar pra vocês. Eu tava
falando sobre ele. Infelizmente não deu pra ver o unboxing de fato porque parou de gravar. Mas foi Uma Rosa Só, da Muriel Barbery, não sei como pronuncia o nome dela. E assim, eu quero ler muito esse livro, mas eu tava comentando, quando eu pensei que a câmera estava gravando, que eu não faço muito book haul aqui no canal, muito unboxing fora de vlogs, sabe? Vídeos dedicados só pra isso, porque eu não leio muita sinopse de livro, sabe? A não ser que alguém me contou a sinopse do livro, ou eu vi alguma postagem. Muitos livros eu vou ler sem saber a sinopse, porque eu gosto de ser surpreendida pela história. Então, eu vou mostrar esses livros que eu tô recebendo pra vocês, mas eu não consigo comentar a fundo ainda sobre essas histórias, porque eu ainda não as li. Mas eu sei que essa autora é a autora de um outro livro que fez muito sucesso, que tem até o título aqui, que foi A Elegância do Ouriço, pronunciei errado, mas eu sei que é uma autora que tem muito sucesso por isso, e o tipo de literatura que ela escreve parece ser o tipo que me agrada. Então, como ele é bem curtinho, ele com certeza vai aparecer, eu espero, esse ano, ou aqui no canal, ou no meu Instagram, porque eu também faço resenhas por lá, e estou muito animada para lê-lo também. E agora, a outra caixa vocês viram que eu abri, mas eu ainda não tirei os livros, então eu vou tirar com vocês, e eu espero que minha câmera não pare de gravar. Mas vamos lá. O primeiro é esse aqui, que eu acho essa capa linda, eu acho super Dark Academia, né, a foto, que é o Trabalhar Cansa, do Cesare Pavese, ou Pavese, Cesare Pavese, e, se eu não me engano, esse é um livro de poemas, e eu acho essa capa muito linda, e também eu não conhecia esse autor, eu acho que ele não tem tantos livros publicados dele, pelo que eu sei, eu tava dando uma lida... que às vezes quando eu vou receber os livros eu dou uma pesquisada também sobre os autores, principalmente. Eu pesquiso mais autor do que sinopse, quando eu vejo que eu vou receber algum livro de editora. E eu acho que ele não tem tanta coisa publicada ainda aqui, eu acredito. E eu não sei se ele é um autor nacional, vou ver aqui. Mas eu amei esse título, né, Trabalhar Cansa, né, Realidade de Todos. E ele é... não, ele é da Itália. Então... entre seus livros destacam-se Diálogos com Leucó, A Lua e as Fogueiras e O Belo Verão e seus célebres diários. Então acho que ele tem alguns livros publicados aqui sim. E é um livro de poemas, então também estou animada pra ler. Gente, eu amo livro que tem outras coisas, tipo excertos do texto original, que eu acredito que foi ele que escreveu, sabe? Quando ele escreveu antes do livro ser publicado, eu acho isso muito incrível. E eu gosto de introduções, é uma coisa que eu acho que muita gente às vezes pula em livros, mas se o livro tem uma introdução, eu não vou conseguir chegar até a história sem ler essa introdução antes, a não ser que alguém me avise que a introdução tenha tipo spoilers, senão eu com certeza vou ler. Então estou animada pra ler esse também. E os próximos... vamos ver aqui. Eu vou pegar dois aqui, que eu acho que eles são uma duologia, ou eles têm alguma coisa a ver junto. E é esses dois aqui, do Alan Pauls, aqui que é A Metade Fantasma. Esse título aqui é lindo também. E O Passado. Esse é um autor da Argentina, se eu não me engano. E eu amei o projeto gráfico dessas capas, eu acho lindo. Essas capas e... assim, né, gente... vocês sabem, não é porque eu sou só parceira deles, vocês sabem que eu gosto muito das edições da Companhia das Letras, eu acho que eles têm um capricho muito grande com todas as obras deles. Então, enfim, né, sou muito apaixonada por essa editora e muito feliz de ser parceira deles. Então tem esse aqui, eu vou só conferir que se eu não falei errado. Ele é de Buenos Aires, é escritor, roteirista e crítico de cinema. Foi professor de teoria literária na Universidade de Buenos Aires e docente de Harvard. Só de saber que ele é roteirista e crítico de cinema eu já fiquei interessada, porque talvez, se você acompanha mais tempo, saiba que eu amo cinema. É a minha maior paixão junto da literatura, então fiquei animada pra ler, só que, nossa, gente, que calhamaço esse aqui. Mas muito linda essas capas. Ai, socorro. Mas, sério, eu acho que eu vou até dar uma olhada melhor, dar uma pesquisada no autor e nesses livros, porque talvez eu passe um pouco na frente essas leituras. E o próximo que eu acho que eu já vou levar comigo quando eu for pra São Paulo, que eu quero ler logo, é esse aqui, gente. Essa capa aqui é fabulosa, que é o Confissões de uma Máscara, do
Yukio Mishima. Eu espero muito que eu esteja pronunciando esse nome certo. E assim, eu tô com muita vontade de ler livros mais asiáticos e que fogem do nicho europeu, estadunidense, sabe? Porque eu sinto que eu leio muito pouco, eu leio bastante coisa nacional, mas eu não leio muita coisa fora de, tipo, nacional e livro dos Estados Unidos, livro da Europa. Mas eu preciso ler mais coisas fora do ocidente, sabe? É isso que eu queria dizer. Eu recentemente assisti o filme Drive My Car, que é um filme lindo, lindo, e aí eu fiquei mais interessada em saber mais sobre a cultura japonesa, principalmente, e consumir mais esse tipo de cultura. Então, eu estou animada pra ler esse livro também. Ele é nascido em Tóquio, e eu sei que ele também tem livros muito famosos, e esse autor, gente, ele é muito bonito. Mas enfim, aí eu quero muito ler esse livro também e eu acho que eu já vou levar ele comigo pra São Paulo e ele é bem curtinho, então eu acho que é coisa de eu ler numa semana. Então é isso, gente, esses foram os livros que eu recebi da companhia nos últimos tempos. Muito feliz com esses livros novos, cada vez mais a minha estante de livros não lidos aumentando, mas é claro que eu sou muito grata por isso, porque eu sei que sempre que eu terminar um grande livro que eu gosto, eu vou ter outros grandes livros incríveis para pegar na estante. Então, espero que vocês tenham gostado dessa parte do vlog de unboxing. Pessoal, já passou da meia-noite, eu cheguei na página 58 de Carrie e eu dei uma pausa na leitura, acho que faz 1h30 mais ou menos, pra voltar a assistir Bridgerton, complicado falar esse nome, mas assim, eu acho que eu cheguei a comentar no começo do vlog que eu abandonei a primeira temporada dessa série e eu acho que eu abandonei por 2 motivos. O principal é que quando eu vejo séries de época, eu gosto muito daquele desenvolvimento lento do relacionamento, sabe? Aquela tensão sendo construída. E apesar de ter isso na primeira temporada, eu sinto que os personagens ficaram juntos muito rápido e aí eu não tava curtindo muito e eu não gosto da personagem da Daphne, eu acho ela extremamente sensal. E nessa temporada a personagem feminina é muito mais legal de acompanhar, ela tem muito mais personalidade, então tá muito legal. E se você gosta desse gênero de série de época e não gostou da primeira temporada, eu daria uma chance pra segunda, porque não necessariamente você tem que ver a primeira pra assistir essa segunda temporada. Eu não vi, tá dando ok pra assistir essa, e eu tô curtindo bastante, mas eu ainda tô no 3º episódio, isso pode mudar, né? Mas por enquanto, se eu assistir mais amanhã eu comento. E sobre Carrie, né? Carrie tem uma história muito icônica, então eu meio que já sei algumas coisas, mas tem muita coisa aqui que eu não sabia, que tipo, não acontece muito nas adaptações, pelo menos a que eu assisti, né? E uma questão muito, assim, que me marcou de Carrie até agora é como ela é uma personagem, assim, pelo jeito que o King descreve, apesar dela estar em certos padrões, ela é personagem, por exemplo, ela é uma personagem mais gorda. E eu nunca vi isso nas adaptações, sabe? E aí me fez pensar muito, até na capa, gente. A Carrie na capa é bem padrãozinho, assim, né? Então eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Como ela... Essa é uma parte bem característica da personagem que não aparece muito em adaptações. E é muito pesado, sabe, a questão da religiosa da mãe dela, tipo, o jeito que o King explora isso é bem, assim, dolorido por ela, sabe? Até agora eu não senti um medo, e eu acho que esse é o tipo de história que não vai me dar um medo, é mais você sentir
o medo da até onde o ser humano vai, sabe? Tipo, até onde essa mulher, que é a mãe dela, e as outras pessoas que acredito, os outros adolescentes da escola vão até, tipo, pra ser pessoas cruéis mesmo, sabe? É mais um medo e asco pela humanidade do que um medo, assim, de, tipo, medo de fantasma, esse tipo de coisa. Então tá sendo uma leitura bem interessante, tá fluindo super bem, sabe? Eu tô gostando, eu gosto muito da escrita, não só da escrita do King, do jeito como ele conta histórias, sabe? Eu acho que ele é um ótimo contador de histórias, ele consegue te prender, tipo, ele usa os elementos narrativos muito bem. Eu sempre comento que eu adoro o jeito como ele usa o cheiro pra descrever as coisas e traz uma sensação, assim, muito horrível, o jeito que o Stephen King geralmente escreve cheiro. Logo nas primeiras páginas ele já entra naquele, ele te coloca naquele lugar do vestiário feminino e aí ele fala do suor das meninas e dá uma sensação assim, tipo, de agonia. E eu gosto muito como ele faz isso, então tô curtindo, eu acho que eu vou tentar terminar amanhã, né? Eu tô na página, eu li 50 e poucas páginas, mas eu comecei bem tarde, já era mais de 6 horas depois que eu comecei esse vlog. Então amanhã eu volto pra falar com vocês sobre Carrie, continuar a leitura. E agora eu acho que eu vou terminar de ver esse episódio que eu tô no terceiro episódio tô falando tudo errado, gente, porque já tá tarde, mas eu tô no terceiro episódio de Bridgerton e é isso, minha atualização do dia. Eu espero que vocês estejam gostando desse vlog. Bom, pessoal, já é o dia seguinte e eu cheguei na página 100 de Carrie, eu li agora pela manhã. E, gente, eu tô amando esse livro. É um livro que tá mexendo bastante comigo, eu até chorei lendo, porque, assim, eu acho que eu não comentei a sinopse em nenhum momento do vlog. Eu imagino que muita gente tem uma noção, mas talvez algumas pessoas não tenham, né? Então esse livro vai focar na história da Carrie, que é uma garota de 17 anos que tem poderes telecinéticos, eu acho que essa é a palavra. E isso significa que ela mexe as coisas com a mente, ela consegue infringir dor nos outros com o poder do pensamento e esse tipo de coisa. E aí, a gente sabe, logo nessas primeiras páginas, assim, que algum incidente muito grave aconteceu depois da noite do baile do ensino médio dela. E assim, a história realmente começa com um incidente, como é chamado no livro, em que ela tem a primeira menstruação dela, com 17 anos, no banheiro, assim, coletivo da escola, do ginásio da escola, e ela sofre um bullying super pesado. E ela nem sabe direito o que tá acontecendo, porque ela acha que ela tá tendo uma hemorragia, porque ela é filha de uma mãe super religiosa ao extremo, que nunca explicou isso pra ela direito, e aí fala que isso é um pecado e esse tipo de coisa. E aí isso mexe muito com ela, e toda essa situação vai repercutir em várias coisas que vão levar pra essa noite do baile, assim, de formatura. E aí, o que eu acho muito interessante é que em 100 páginas, o que é mais focado aqui é nesse incidente da menstruação, né? E como o King consegue mostrar a magnitude daquilo tanto pra Carrie como para as outras garotas que provocaram bullying. E eu tô gostando muito de como isso é explorado aqui na história. E é muito triste, como eu falei, o livro, porque você começa a pensar em você mesma, tipo, eu sofri bullying, você começa a pensar em outras pessoas que sofreram bullying e como isso as impediu de muitas coisas. Tem uma partezinha que eu marquei no livro que eu achei muito triste, que a Carrie tá discutindo com a mãe dela e ela fala assim, eu sou engraçada, as pessoas me acham engraçada, eu não quero ser. Eu quero tentar ser uma pessoa inteira antes que seja tarde para... E aí a frase acaba, né? Porque a mãe dela comete uma violência contra ela, como a mãe dela faz em muitos momentos da história. Mas essa parte, eu quero ser uma pessoa inteira, mexeu muito comigo, sabe? Eu fiquei lendo e relendo essa frase e eu achei que foi uma coisa que tocou, assim, em mim. E é um livro que eu não esperava ser tão triste, mas é um livro que te deixa muito triste mesmo. Eu acho que é um livro, assim, é um livro de terror, tem vários elementos de horror aqui, você fica horrorizado mais com a história do que sente medo por ela, você fica horrorizado com as coisas que vão acontecendo, como essas crianças, essas meninas são cruéis com a Carrie e toda a questão com a mãe dela. Então é um livro muito bom, eu tô gostando bastante, eu ainda tô literalmente em 50% da história. E outra coisa interessante é como King constrói o mistério do que aconteceu depois, sabe? A gente sabe que teve uma grande tragédia depois desse baile de formatura, eu sei o que é porque eu já conheço a história, mas eu imagino que quem não saiba
do que acontece e lê o livro, seja muito interessante. Você fica muito naquela vontade de descobrir o que aconteceu depois. A gente tá vendo no futuro, depois da história da Carrie ter passado, a gente tá vendo esses excertos de pesquisas sobre a Carrie e sobre o acontecimento que teve ali naquela cidade, que é o Maine, que a maioria dos escritos do King se passam nessa cidade, né? Ele construiu toda uma mitologia, praticamente, nas obras dele sobre essa cidade. Então, assim, muito bom, tô gostando bastante. Vou tentar terminar hoje, é um livro que tá fluindo muito bem, então talvez eu consiga realmente. Quase meia-noite do domingo e eu demorei um pouco mais com esse vlog, eu meio que não fiz tantas atualizações assim, porque eu acabei passando um tempo mais com a minha família, com os meus pais, porque eu passei o final de semana em casa, né, e agora eu já estou em São Paulo novamente, mas eu acabei de finalizar a leitura de Carrie, a Estranha, do Stephen King, e eu gostei bastante desse livro. Eu acho que eu vou dar 5 estrelas pra ele. Eu não tenho o que falar de ruim dessa história. Eu acho que é uma história muito bem construída e muito original, sabe? Por mais que hoje em dia eu tenha tido bastante contato com essa história, então muito do que aconteceu aqui eu já sabia, é uma história que, tipo, eu não consigo comparar com muitas outras coisas, a não ser com coisas que se inspiraram nela, sabe? Então eu acho que é uma história que consegue tratar sobre a crueldade de adolescentes, principalmente adolescentes, garotas, né? Muito bem, e como existe toda essa questão social de fazer com que garotas sejam cruéis contra as garotas, e a questão religiosa é muito bem tratada aqui, é muito assustador mesmo, né? E eu gostei muito, eu gosto muito de como King constrói algumas das suas histórias. Como eu falei, tem livros que eu não gosto dele, então eu tô achando que eu vou dar 5 estrelas, mas eu não vou favoritar, porque não é o tipo de livro que eu terminei com aquele sentimento de, tipo, meu coração doeu de amor pelo livro, sabe? Eu sinto isso com alguns livros, e não foi isso que aconteceu com esse. Então é um livro que eu vou dar 5 estrelas, mas eu acho que eu não vou favoritar. Por exemplo, ano passado eu li um outro livro do King que foi a mesma história, que foi Os Olhos do Dragão, que é um livro de fantasia dele que eu também achei muito bom, mas não favoritei. Então é a mesma coisa com esse. Agora já tá bem tarde, como eu falei pra vocês, eu acabei não fazendo várias coisas que eu ia fazer esse final de semana, tem coisa da faculdade que eu não fiz porque eu vou ter que fazer amanhã, mas tudo bem, né, acontece, principalmente nesse período de transição, mudança, né, que eu ainda tô passando pela mudança aqui pra São Paulo, e eu saí lá eu fiquei um final de semana na minha casa lá em Campinas e já voltei pra cá, então várias coisas. Ainda tô surpresa que eu consegui ler esse livro em 2 dias. É um livro com trechos de revistas fictícias que o King cria, então, tipo, é um livro que é tranquilo de ler rápido, né? E agora eu acho que eu vou continuar vendo Bridgerton. Ai, meu Deus, é muito difícil falar o nome dessa série. Mas olha o barulho de carro aqui de São Paulo, gente. Muito barulho comparado com Campinas. Mas eu acho que eu vou continuar vendo essa série agora, né? Segunda temporada de Bridgerton. Acho que agora eu falei certo. Porque eu tô gostando muito. Eu acho que eles estão conseguindo atingir os elementos do romance de época muito melhor que a primeira. Tem aquela coisa do romance ser desenvolvido bem lentamente. E a comédia de costume está ótima nessa segunda temporada. Então se você viu a primeira, não curtiu, mas quer ver a segunda, eu recomendaria. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Enfim, vamos ver como vai ser os vlogs no futuro. Eu vou tentar sim gravar aqui em São Paulo, mas eu espero que vocês tenham gostado desse e mais um livro da lista da Rory lido, e vamos seguindo nessa lista no futuro, né? Até mais!